Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dá-se-á aquele que tem. Dá-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão, por vezes, afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, ensina os esforços que tendem para o bem. Tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que já conseguimos, tudo aquilo que nós procuramos empreender ao longo da nossa existência, faz parte de um processo de entendimento, de compreensão do Evangelho, da vida e daquilo que as vidas sucessivas nos ensinaram. Compreendendo bem isso, compreenderemos a oportunidade de fazermos o bem, compreenderemos a oportunidade de edificarmos os valores do Evangelho em nosso coração. Todos nós, indistintamente, temos compromissos com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso aprimoramento moral. E a vida sempre traz para nós essas oportunidades dignas para que saibamos, então, nos melhorar. Para que saibamos, então, refletir sobre os ensinamentos do Cristo e sabermos discernir o caminho que devemos seguir. Quantos de nós, parados no tempo, por vários e vários séculos, não procuramos nos aperfeiçoar, não procuramos nos melhorar, e hoje a oportunidade nos bate à porta e os Espíritos nos dizem: o tempo hoje. O tempo trabalha contra vocês, porque o tempo está passando e vocês não estão empreendendo os trabalhos que precisam empreender. Vocês não estão fazendo aquilo que precisam fazer. Portanto, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos cristãos. Precisamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo, a vontade de fazer o bem. E é assim que nós vamos nos tornar pessoas melhores. É assim que nós vamos nos tornar cidadãos melhores. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Trabalhemos, pois, agindo segundo a vontade do Pai, para que a vontade do Pai se faça em nosso coração e nós sejamos impulsionados a crescer para Deus. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Quem já se dispôs a trabalhar no bem, quem já está disposto a trabalhar na caridade, vai ter sempre a oportunidade de fazer o bem e de trabalhar na caridade. Aquele, pois, que ainda fica se lastimando das situações, postergando a oportunidade de fazer o bem, aqueles bons espíritos designados para impulsionar o seu trabalho se afastam. E ele fica então vazio do entendimento superior. Faz-se necessário. Trabalhemos constantemente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso melhoramento. Faz-se necessário começarmos a empreender as luzes divinas em nossas almas, para que sejamos, então, espíritos partícipes que edificam verdadeiramente o bem, que procuram construir verdadeiramente o bem. Façamos, pois, meus irmãos, por onde recebermos sempre as bênçãos divinas, trabalhando no melhor para que o melhor nos impulsione. Porque a justiça divina é elaborada de tal forma que somos sempre impulsionados para o bem, segundo o bem que já fizermos, que já tivemos feito e que teremos que fazer. A justiça divina nos impulsiona, a justiça divina nos dá a oportunidade sagrada de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos e de nos tornarmos pessoas melhores, cada vez mais. E em compensação, aqueles que erram têm que fazer um esforço maior para superar-se a si mesmo. Procuremos errar menos, procuremos vigiar mais, orar mais, que isso nos levará a acertarmos também mais.
Mas não se assuste com os erros, são naturais do processo evolutivo. E é por isso que nós temos a oportunidade de refletir sobre a grandeza da misericórdia divina que nos impulsiona sempre a crescer. O bem que você já tiver feito, as bondades que você já tiver praticada, te ajudarão a cicatrizar os arranhões da queda e te impulsionarão para a vitória final. A vitória sobre nós mesmos. A vitória sobre as maldades que ainda carregamos conosco. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, porque a vida sempre vai fazer com que sejamos melhores. Tira-se ao que não tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado a fazer-lhes. O homem cegos e surdos. Abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouvi pela vossa alma. E não interpreteis de modo tão grosseiramente injustos as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Como já explicamos antes, nós não vamos perder o que temos. Teremos dificuldade de ganhar mais. Se você tem que montar uma empresa e você precisa de 10 mil. Vamos deixar só 10 mil, número limpo. É um número simbólico, simplesmente didático. Mas você só tem 1.000. Então você vai ter que pegar 9.000 emprestados, você vai ter que pagar juros. Para isso, você vai continuar rendendo menos do seu lucro que você vai ter com essa empresa. O outro, para montar a empresa dele, precisava do mesmo 10 mil, mas só lhe faltava 1.000. Ele tinha que pegar 1.000 emprestado. Enquanto você pegou 9.000, o outro pegou 1.000. Esse que pegou 1.000 começa a ter mais lucros. Da mesma forma, quando nós começamos a fazer o bem, nós não vamos perder o bem que já temos. Só que vamos receber dentro das nossas possibilidades. Entre aspas, os nossos lucros espirituais serão menores. Entre aspas. Por quê? Porque quando nós temos pouca experiência, pouco conhecimento, citamos o caso da pessoa que vai consertar a televisão no estudo anterior, quando nós temos pouca experiência e pouco conhecimento, nós temos mais dificuldade para fazermos. Então, virá nos ajudar espíritos um pouquinho superior. Mas quem já tem mais, já angariou mais, já aprendeu mais, ele já pode doar mais, vai vir espíritos com mais possibilidades para impulsioná-lo. E isso é uma constante. Nós devemos estar sempre nos vigiando, estar sempre procurando fazer por onde tenhamos condições de fazer o melhor. Por onde tenhamos condições de estarmos realizando o melhor. E a vida sempre traz para nós momentos de procurarmos fazer por onde nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que quanto mais nós tenhamos aproveitado as oportunidades de fazer o bem, mais angariamos luz, mais nos aprimoraremos e mais nos faremos melhores. Não é Deus quem retira daquele que te pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Como já explicamos antes, à medida que você vai fazendo o bem, você vai se fortalecendo, você vai angariando, e quem já aprendeu isso na encarnação anterior vai já começar de um patamar superior. É igual um curso, você vai fazer um curso de matemática, um curso de línguas, por exemplo. Melhor citando línguas. Chega uma vez, faz um teste, o que você sabe, qual a sua dicção, qual a sua pronúncia, para saber em qual turma você vai entrar. Quanto menos você souber, na turma inferior você vai ficar. Se você já tivesse aprimorado, se aperfeiçoado, você vai ficar na turma superior. É assim que a vida nos traz as oportunidades de servir, as oportunidades de edificarmos as forças do bem. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobiça de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir neste campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Citando o exemplo de um campo, uma propriedade, o pai
Distribui um lote de terra para cada filho. Passa seu arado, entrega-se a semente. Cada um, a seu turno, terá que lá semear a semente. Cuidar para que as ervas daninhas não cresçam. E se elas crescerem, tem que saber capinar no momento certo. Se esse filho descuidado não fez isso, não cuidou da semente, não plantou semente no momento certo, não procurou capinar para mantê-la limpa, não procurou desenvolver um processo de irrigação para que ela não fracassasse durante a seca ou a escassez de chuva, a culpa é do pai ou do filho preguiçoso? Então nós não podemos ser o filho preguiçoso no campo do Senhor. E o campo do Senhor, nós trabalhamos fazendo o bem, fazendo aquele extra fora do nosso trabalho diário. Nós temos que procurar fazer alguma coisa para os nossos semelhantes. Fazer alguma coisa para aqueles que estão em dificuldade. E é somente trabalhando nesse sentido que vamos nos aprimorar, que vamos nos aperfeiçoar e vamos crescer na direção da misericórdia divina, na direção das bênçãos que o Senhor trouxe para nós. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E, arrependido e operoso, meta, corajoso, as mãos à obra. Roteie o solo, ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Trabalhe com coragem na seara do Pai. Não desanime. Tenha coragem de que você superará os obstáculos. Tenha coragem que você superará as adversidades. Entenda que a misericórdia divina lhe pôs onde precisa estar para realizar aquilo que você já dá conta de fazer e, logicamente, com um pouco de esforço, fazer um pouco mais. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. E a vida trará para nós todas as bênçãos necessárias ao crescimento interior, ao crescimento da luz em nossas vidas. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as más. Regue-o com seu suor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que a recebera, que já recebera. Quanto mais confiante nós tivermos, quanto mais tivermos selecionado bem a semente daquilo que nós vamos plantar, estudando e aprimorando nossos conhecimentos, estudando e procurando fazer valer os nossos entendimentos. Com isso, vamos regar esse campo com o suor das nossas ações, com o suor do nosso trabalho, da caridade. E Deus de amor e de bondade nos dará ainda mais oportunidade de fazermos o bem, nos dará ainda mais oportunidade de fazermos a caridade. Já recebemos o suficiente para começarmos a praticar. Já recebemos o suficiente para começarmos a entender a importância de servir a causa do Pai. E Jesus, o sublime mentor, a sublime luz que nos impulsiona sempre para a direção do bem e da caridade infinita, nos dará as oportunidades de fazermos verdadeiramente o melhor, para que o melhor nos impulsione na direção do Pai misericordioso. Verá ele, então, coroado de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai os vossos arados e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles as cisanias. Semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor, que fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Como já dissemos antes, trabalhemos confiantes. Tenhamos a coragem de enfrentarmos os obstáculos, as adversidades. Tenhamos a coragem de fazer valer a luz do amor em nossas vidas. Tenhamos a coragem de fazer valer as forças do bem. Tenhamos a coragem de fazer valer as realizações superiores de nossas almas. Olhai para nossos corações, impulsionai nossas almas, impulsionai nossos espíritos, para que todos nós, unidos no sentimento de amor, consigamos vencer todas as adversidades e começarmos a colocar em prática os ensinamentos celestes, para que o sol do amor aqueça nossas almas e para que Jesus,
com seu olhar compassivo, lance sobre nós as suas bênçãos. E nós, acima de tudo, saibamos recebê-la, porque já estamos na seara do bem, captando as suas vibrações de amor. E assim, que as bênçãos divinas possam envolver nossos lares, nossos corações, e seguirmos em paz para as realizações superiores da alma que tanto precisamos. Paz e luz a todos nós. Paz e misericórdia a todos os corações. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.